pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer a leitura do pós-fácil de Fahrenheit 451 do Ray Bradbury aqui no Desafio Literário do mês de julho de 2021. Então, gente, se você já acompanhou a leitura aí comigo, gente, presta atenção. Se você não acompanhou, deixa aqui nos cards, tá bom? A playlist completa. Acompanha, vale super a pena. É uma história muito legal, que eu tenho certeza que vai fazer você refletir sobre muitas coisas, tá bom? E eu vou ler o pós-fácil hoje, mas antes de tudo, eu vou pedir que você deixe seu like, que você se inscreva, que você ative as notificações, tá bom? E que você comente aqui o que você achou, tá bom? Qual a sua opinião sobre esse romance. Outra coisa importante, eu vou pedir aqui que você me siga nas minhas redes sociais, deixo aqui na descrição todos os links, lá embaixo, lá bem no finalzinho da descrição tem os meus links, tá bom? E também aqui os QR Codes para você acessar com a câmera do seu celular, caso você esteja assistindo da sua TV Smart ou do seu computador, tá bom? Outra coisa importante, vou deixar o link da Amazon, o link geral da Amazon, compra com o meu link, usa o meu link, gente, salva ele aí, usa ele sempre que você for comprar alguma coisa na Amazon, e também o link para você adquirir essa edição de Fahrenheit 451 da editora Azul, tá bom? Vou deixar aqui na descrição e o QR Code. E nos cards você vai ter aí a playlist, tá bom? Completinha desde lá do começo, tá? Então vamos ler o pós-fácil, gente. Essa história que a gente começou a ler lá no dia 3 e terminamos ontem, ela, pra resumir aí, ela conta aí a vida, né, o dia a dia de Guy Montag, um bombeiro, cuja o principal dever é queimar livros, né? Ele precisa, é o dever dele, ele recebe lá um chamado, um alerta, na casa de fulano tem livro, não é pra ter, é proibido, então ele tem que ir lá com a galera toda, com as ferramentas, com os negócios lá, uns negócios muito loucos, pra botar fogo nos livros, entendeu? E é isso. E aí acontece várias coisinhas ao longo aí da narrativa que faz com que ele comece a refletir, com que ele comece a pensar, tem algo errado, não está certo por aqui. E a gente, por consequência também, a gente também começa eu pelo menos, né? Tô falando por mim, mas eu, né, imagino que muitas pessoas também começam a a pensar e a refletir e falar, cara, aí, né? Enfim, é uma história muito legal, de novo, gostei demais. Então vou ler o pós-fácil pra vocês aqui bem rapidinho, só pra fechar com chave de ouro, né, gente? Não esquece que no sábado, a partir de meio-dia, tem a vida e obra de Ray Bradbury, tá bom? Eu vou contar um pouco aí sobre ele e as principais obras dele. Não todas, tá, gente? Porque eu tava pesquisando e assim, tipo, eu vi que ele tem muita coisa, mas tem muita coisa que não foi traduzida, que não tem aqui, não foi lançado ainda. Então eu mantive só as coisas que já foram traduzidas, entendeu? Mas tem muita coisa, você pesquisar, você vai, tipo, ficar bem louco, porque tem muita coisa. Ray Bradbury escreveu bastante coisa. Então vamos lá. Pós-fácil. Eu não sabia, mas eu estava literalmente escrevendo um romance barato. Dime novel, ou folhetim. Na primavera de 1950, escrever e finalizar a primeira versão de Fireman, que mais tarde se tornou Fahrenheit 451, custou-me $9,80 em moedas de 10 centavos, dimes. De 1941 até aquela época, eu havia datilografado todos os meus trabalhos em casa, na garagem. Fosse em Venice, Califórnia, onde morávamos porque éramos pobres e não porque era um lugar in, ou nos fundos daquela em que minha mulher, Margaret, e eu criamos nossa família. Eu era expulso da garagem por minhas adoráveis filhas que insistiam em dar a volta até a janela de trás e cantar e batucar nas vidraças. O pai tinha que escolher entre terminar a história e brincar com as meninas. É claro que eu optava por brincar, o que punha em risco a renda familiar. Era preciso encontrar um escritório, não podíamos pagar um. Finalmente localizei o lugar exato, a sala de datilografia no porão da biblioteca da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ali, enfileiradas, havia 20 ou mais velhas máquinas de escrever,
Hamilton ou Underwood, que eram alugadas a 10 centavos por meia hora. Você enfiava moeda, o relógio tic-taqueava, feito louco, e você datilografava furiosamente para terminar antes que se esgotasse a meia hora. Assim eu tinha uma dupla motivação. Pelas crianças eu era levado a sair de casa e pelo cronômetro de uma máquina de escrever eu deveria me tornar um maníaco no teclado. Tempo realmente era dinheiro. Terminei a primeira versão em cerca de 9 dias. Com 25.000 palavras, era metade do romance que acabaria se tornando. Entre investir em moedas e ficar maluco quando a máquina emperrava, pois lá se ia o precioso tempo, e enfiar e arrancar páginas da máquina, eu ficava zanzando pela biblioteca. Ali eu vadiava, perdido de amor, andando pelos corredores e percorrendo as estantes, tocando os livros, tirando-os das prateleiras, virando as páginas, devolvendo-os aos seus lugares, afogando-me em todas as coisas boas que constituem a essência das bibliotecas. Que lugar, vocês não acham, para escrever um romance sobre aqueles livros no futuro? Mas chega de passado. O que dizer de Fahrenheit 451 nos dias de hoje? Mudei de ideia sobre uma coisa. O romance me dizia: quando eu era um autor mais jovem, só se por mudar vocês estiverem perguntando se meu amor pelas bibliotecas se alargou e aprofundou, para o que a resposta é um sim, que ricocheteia pelas estantes e espalha o pó de arroz no rosto da bibliotecária. E depois de escrever esse livro, percorri mais contos, romances, ensaios e poemas sobre escritores do que qualquer outro autor imaginável na história da literatura. Escrevi poemas sobre Melville e Emily Dickinson e Charles Dickens, Hawthorne, Poe, Edgar Rice Burroughs, e ao longo do caminho comparei Júlio Verne e seu louco capitão com Melville e seu igualmente obcecado marinheiro. Compus poemas sobre bibliotecárias, tomei trens noturnos com meus autores favoritos atravessando imensidões continentais, ficando a noite inteira acordado, tagarelando e bebendo e batendo papo. A divertir Melville em um poema e se afastar da terra, ele nunca foi sua matéria. E transformei Bernard Shaw em um robô para colocá-lo a bordo de um foguete e fazê-lo despertar na longa viagem até Alfa do Centauro para ouvir seus prefácios canalizados de sua língua para meu deleitado ouvido. Escrevi um conto sobre a máquina do tempo, no qual volto ao passado para me sentar junto aos leitos de morte de Wilde, Melville e Poe, falar de meu amor e aquecer seus ossos em seus momentos finais. Mas chega. Como vocês podem ver, eu sou um louco de atirar pedra quando se trata de livros, autores e dos grandes celeiros onde estão armazenados seus espíritos. Recentemente, dispondo do estúdio Theatre Playhouse em Los Angeles, convoquei das sombras todos os meus personagens de Fahrenheit 451. O que há de novo? Perguntei a Montag, Clarice, Faber e Betty, desde que nos vimos pela última vez em 1953. Eu perguntei e eles responderam. Escreveram novas cenas, revelaram partes estranhas de suas almas e sonhos até então desconhecidos. O resultado foi uma peça em 2 atos, encenada com bons resultados e, no geral, críticas simpáticas. Betty saiu lá do fundo dos bastidores para responder a minha pergunta. Como foi que começou? Por que você tomou a decisão de se tornar chefe dos bombeiros, um queimador de livros? A resposta surpreendente de Betty veio numa cena em que ele leva nosso herói Guy Montag até o seu apartamento. E ao entrar, Montag fica admirado ao descobrir os milhares e milhares de livros que cobrem as paredes da biblioteca oculta do chefe dos bombeiros. Montag se vira e grita para o seu superior. Mas o senhor é o queimador-chefe, não pode ter livros na sua casa. Ao que o chefe, com um sorrisinho seco, replica. O crime não é ter livros, Montag. O crime é lê-los. Sim, é isso mesmo. Eu tenho livros, mas não os leio. Montag, chocado, aguarda a explicação de Betty. Você não vê a beleza, Montag? Eu nunca os leio. Nenhum deles, nem um capítulo, nem uma página, nem um parágrafo. Eu realmente jogo com ironias, não é? Ter milhares de livros e jamais abrir um, voltar as costas para todos e dizer não. É como ter uma casa cheia de mulheres lindas e sorrindo e não tocar nenhuma delas. Então você entende, não sou absolutamente nenhum criminoso.
Se você algum dia me pegar lendo um, aí sim, você pode me prender. Mas este lugar é tão puro quanto o quarto bege de uma virgem de 12 anos numa noite de verão. Esses livros morrem nas estantes. Por quê? Porque assim eu digo. Eu não lhes dou sustentação, nenhuma esperança com a mão, o olho ou a língua. Eles não valem mais do que a poeira. E Montag protesta. Não vejo como o senhor não possa ser tentado? Exclamou o chefe de bombeiros. Ah, isso foi há muito tempo. A maçã foi comida e sumiu. A serpente voltou para sua árvore. O jardim virou mato e ferrugem de planta. Antigamente, Montag hesita e depois continua. Antigamente o senhor deve ter amado muito os livros. Touché, responde o chefe dos bombeiros. Abaixo da cintura, no queixo, bem no coração, rasgando a tripa. Ah, olhe para mim, Montag. O homem que amava livros, não o garoto que era ávido por eles, maluco por eles, que trepava nas estantes como um chimpanzé enlouquecido por eles. Eu os comia como salada, os livros eram meu sanduíche no almoço, meu lanche, jantar e gula da meia-noite. Eu rasgava as páginas, comia-as com sal, ensopava-as em tempero, mordia os cadernos, virava os capítulos com a língua. Livros às dúzias, vintenas e bilhões. Carreguei tantos para casa que durante anos fiquei corcunda. Filosofia, história da arte, política, ciências sociais, o poema, o ensaio, a peça grandiosa, o que você imaginar. Eu devorava. E então, a voz do chefe dos bombeiros se enfraquece. Montag insiste. E então? Ora, a vida me apanhou. O chefe dos bombeiros fecha os olhos para se lembrar. A vida. O de sempre, o mesmo. O amor que não dava certo, o sonho que azedava, o sexo que frustrava, as mortes que chegaram rápido para amigos que não mereciam o assassinato de um ou de outro, a insanidade de alguém próximo, a morte lenta da mãe, o suicídio abrupto do pai, um estouro de manada de elefantes, um surto de doença. E em parte alguma, em lugar algum, o livro certo, na hora certa, para enfiar na parede rota da represa, para conter a inundação. Dar ou tirar uma metáfora, perder ou encontrar um símile. E entre o final dos 30 e a proximidade dos 31, recompus-me. Cada osso partido, cada centímetro de carne arranhada, escoriada ou cicatrizada. Olhei no espelho e vi um velho perdido atrás da face assustada de um jovem. Vi ali um ódio por tudo e por nada. O que você imaginar, droga. E abri as páginas dos livros da minha ótima biblioteca e o que eu encontrei? O quê? Montag tenta adivinhar. As páginas estavam vazias? Na mosca. Vazias. Sim, as palavras estavam lá, é claro, mas passavam por meus olhos como óleo quente, sem significar nada. Não ofereciam nenhuma ajuda, nenhum conforto, nem paz, nem segurança, nem amor verdadeiro, nem cama e nem luz. Montag rememora. 30 anos atrás, a queima das últimas bibliotecas. Exatamente. Bete anui com a cabeça. E sem emprego, sendo um romântico fracassado, ou o que o diabo que fosse, candidatei-me a bombeiro de primeira classe. Primeiro a subir os degraus, primeiro na biblioteca, primeiro no coração da fornalha acesa de seus compatriotas, encharquei-me com querosene, passei-me a minha tocha, a aula acabou. Aí está Montag, agora, fora daqui. Montag sai, mais curioso do que nunca sobre os livros. Já a caminho de se tornar um pária, prestes a ser perseguido e quase destruído pelo sabujo mecânico, meu robô clone do grande cão dos Bakersfield de Conan Doyle. Na minha peça, o velho Faber, o professor não muito comprometido, falando com Montag na longa noite, viu uma radioconcha embutida na orelha. É vitimado pelo chefe dos bombeiros. Como? Betty desconfia que Montag esteja sendo instruído por um dispositivo secreto desse tipo. Arranca-o do seu ouvido e grita para o distante professor. Nós vamos apanhar você, estamos na porta, subindo as escadas, pegamos você. E o que deixa Faber tão apavorado que ele tem um ataque cardíaco e morre. Todos acréscimos de primeira. Tentadores a essa altura, tive de brigar muito comigo mesmo para não incluí-los nessa nossa nova edição do romance. Finalmente, muitos leitores me escreveram protestando pelo desaparecimento de Clarice, querendo saber o que aconteceu com ela. François Truffaut sentiu a mesma curiosidade e, em sua versão de meu romance para o cinema, resgatou Clarice do esquecimento
e a colocou entre os homens livres que vagavam pela floresta, recitando repetidamente trechos de seus livros para si mesmos. Senti a mesma necessidade de salvá-la, pois, afinal de contas, em muitos sentidos foi ela, beirando a conversa boba de tietagem, a responsável por Montag começar a se perguntar sobre os livros e o que havia neles. E na minha peça, portanto, Clarice surge para saudar Montag e dar um final um pouco mais feliz ao que era, basicamente, um material bem sinistro. O romance, contudo, permanece fiel à sua personalidade anterior. Eu não sou adepto de interferir no material de nenhum jovem escritor, particularmente quando esse jovem escritor fui eu mesmo, outrora. Montag, Betty, Mildred, Faber, Clarice, todos permanecem, atuam, entram e saem como faziam 32 anos atrás, quando pela primeira vez os coloquei no papel. A um dime a meia hora, no porão da biblioteca da UCLA. Não mudei nem um só pensamento ou palavra. Uma última descoberta? Escrevo todos os meus romances e contos, como vocês já viram, num grande acesso de paixão prazerosa. E só recentemente, revendo o romance, percebi que Montag foi batizado com o nome de uma fábrica de papel. E Faber, naturalmente, é um fabricante de lápis. Como meu inconsciente foi astuto ao dar nomes a eles. E em não contar isso a mim. Olha, gente, que legal. Que legal, que legal, que legal. Muito legal mesmo. Aqui nessa edição, gente, tem mais uma espécie de epílogo, não sei como é que eu posso chamar, que chama Coda, né? Vale super a pena também ler, eu dei uma lida rápida aqui, muito interessante. Mas vocês percebem aqui que o próprio Ray, que escreveu, né, esse pós-fácil, e eu já tinha percebido, né, a questão do Faber, do nome. No Montag eu não sabia, mas o Faber, eu lembrei daquela empresa de lápis famosa, lápis de cor, enfim, material escolar, é Faber, aquela lá, né? E aí eu falei, cara, né, será que é? E agora na verdade, ele não se atentou a esse detalhe, foi só depois, né? E, né, essa peça de teatro eu vou tentar procurar aqui no YouTube, enfim, vou dar uma pesquisada pra ver se eu encontro esses atos aí, esses 2 atos de Fahrenheit no teatro, pra ver se eu consigo assistir. Deve ser bem interessante, né? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, então. Concluindo aqui o desafio literário de julho. Não esquece que sábado ao meio-dia tem um vídeo especial sobre Ray Bradbury, tá? É isso, gente. Eu fico por aqui. Desafio literário de julho oficialmente finalizado. E aguardem o próximo, gente. Em agosto tem duplinha aí, aliás, tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós teremos 2 leituras aqui no canal. Se você já me acompanha, você sabe que no início do ano eu propus aí um projetinho de leitura de clássicos e por conta de questões aí de correria, faculdade, reta final, tô aí, vou entrar pro 8º semestre esse semestre e assim, eu tive que fazer umas reformulações, entendeu? E aí eu decidi por ler aqui pra vocês o livro escolhido. Então, em agosto a gente vai ter Vidas Secas, tá? Então, a partir de agosto, Vidas Secas, a leitura de Vidas Secas aqui. Em breve vocês vão ter mais informações, vão ter cronograma direitinho. Aguardem, tá? E aí também teremos o desafio literário, né? Porque o Vidas Secas é do projeto Lendo Clássicos, né? E o desafio literário vai ser esse livro aqui. Peraí. Esse nicho aqui eu deixei só para livros que eu vou usar esse semestre, né? Tanto para resenha quanto para desafio, enfim. Esse livro aqui, gente, eu recebi daquele clube Calhamaço. Deixo aqui nos cards os vídeos que eu já fiz abrindo a caixinha. Nesse caso desse livro aqui eu não fiz vídeo, porque eu decidi depois fazer vídeo sobre esse clubinho. Ele é um clubinho bem simples, só vem o livro mesmo, entendeu? E aí eu vou ler esse livro aqui em agosto, ó. O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov. É russo, tá, gente? Literatura russa. E assim, em breve vocês também terão aí cronograma de O Mestre e Margarida. Tá, gente? Essa edição muito linda da Editora 34. E já fiz aqui a separação. Em breve eu vou trazer o cronograma pra vocês, tá? Então, se você curte literatura russa e é interessado,
assiste em agosto, tá bom? Teremos aqui no Desafio Literário, Literatura Russa, tá bom? É isso, gente, eu vou ficando por aqui. E agradeço aí ao Fahrenheit 451 pela experiência fantástica que foi, porque realmente valeu muito a pena ler esse livro. Estou muito grata por essa experiência. Eu espero que vocês também. Um beijo, não esquece sábado, hein? E deixa o like e compartilha. E rumo aos 1000 inscritos, gente. Conto com vocês. Tchauzinho, gente. Até mais. Tchau, tchau.